Olá, amigos. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Sistemas Operacionais. Nós estamos no meio da nossa segunda unidade. Na primeira unidade, a gente entendeu sobre os conceitos de sistemas operacionais, tipos de sistemas operacionais, as gerações. Nós já avaliamos, essa acabou. Agora nós estamos na... Hoje é praticamente a primeira aula da unidade 2, onde a gente vai ver processos e threads em sistemas operacionais, porque na aula passada, conforme o nosso cronograma, eu fiz uma verificação das questões que vocês fizeram na avaliação da semana retrasada. Então, a gente começa oficialmente hoje. Então, temos a aula de hoje e a próxima aula para fechar esse conteúdo. E aí, a gente avalia a V1. Então, você já tem 5 pontos aqui da primeira avaliação, mais 5 pontos daqui a 2 semanas. Aí, a gente fecha a V1. Aí, depois, a unidade 3, eu dividi gerenciamento de arquivos. E a unidade 4, segurança em sistemas operacionais, para a gente fechar 5 pontos de cada para a AB2. E assim a gente fecha com chave de ouro o nosso semestre, tratando de um assunto que eu acho super interessante, muito legal, que são os sistemas operacionais. Professor Tannenbaum, não sei se vocês se lembram. Eu tenho certeza aí que alguns já até fecharam a leitura dele. Ele trata do capítulo 2, processos e threads. Está lá no CIR, o livro do professor Tannenbaum. Muito interessante esse assunto, viu, amigos? Ele apresenta aqui como é que o sistema operacional controla as chamadas dos processos na memória. E é muito interessante que ele apresenta o que é um processo, como é que é feita a criação de um processo. Ele apresenta, aqui na página 53, por exemplo, ele fecha como é que os processos são finalizados, e aí ele apresenta a hierarquia dos processos, e na página 54, que é até onde a gente vai hoje, ele apresenta os estados do processo. Aí ele apresenta os estados de um processo de um sistema monotarefa e os estados de um processo de um sistema multitarefa. E aí a modelagem da multiprogramação, que aí ele entra aqui na página 57, no assunto de threads, que é o conteúdo da nossa aula da semana que vem. Então, hoje, a gente vai até a página 57, na semana que vem, da página 57 até o final. Ó, o capítulo 2b é esse daqui, ó, que é o do professor Tannenbaum. Esse é o oficial, tá, gente? As questões da nossa avaliação são todas tiradas desse arquivo. Aí, o que acontece? Não sei se vocês repararam, eu coloquei um outro também, o 2, esse aqui estava aberto aqui, é o 2b. Eu coloquei também o 2a, que é um resumo do 2b, tá? E eu coloquei também esse daqui, ó, que é o que eu vou usar em sala de aula, que é um resumo do resumo. É só o conteúdo que dá tempo de falar na aula, porque, não sei se vocês se lembram, eu comentei com vocês, não dá tempo de falar tudo na sala de aula. Então, ó, esse daqui, ó, se você puder abrir a carinha dele aí, ele é resumo, capítulo 2. Ele é o resumo do resumo. São só os tópicos para eu falar em sala de aula, para eu não esquecer, ó. Então, aqui é, assim, o resumo do resumo. Então, se vocês puderem deixar não ler esse aqui, ó. Vou até voltar para a carinha dele. Esse aqui, ó. Esse aqui é o resumo do resumo só para me guiar em sala de aula. O oficial que eu preciso que vocês leiam é esse aqui, ó. É o capítulo 2b, que é o livro do professor Tannenbaum, né? Esse é o oficial mesmo. Tudo está aqui. Só que o que acontece, gente? Tem muita coisa aqui que não vai dar tempo de eu falar em sala de aula, porque a gente tem só 3 horas, né, de aula. Inclusive, muitas das vezes eu não dou nem intervalo justamente para a gente usar o melhor possível o nosso tempo. Por isso eu vou pedir para vocês, leiam esse arquivo, façam as devidas anotações. Ah, professor, esse arquivo aí, não gostei dele. Pode ler direto no livro? Pode ler direto no livro. Está lá na biblioteca online. Esse aqui eu botei só para facilitar a vida de vocês, mas para quem quiser baixar, deixar no celular o PDF, para ler no momento que estiver de bobeira, no metrô, ou no momento que estiver numa montanha russa, lá na Disney, dá uma lidazinha assim de bobeira. Agora, façam as anotações também dele para trazer para a sala de aula. O que eu vou usar aqui, ó, na sala de aula é esse aqui, que é o resumo do resumo do resumo, só com os tópicos para lembrar. Então, por exemplo, ó, eu vou começar aqui agora. Aqui ó, ele fala assim, ó, a introdução. Ah, então na aula eu tenho que lembrar de falar para os alunos dar uma introdução de processos e apresentar os conceitos de processos, ó. Então ele é só um guia para o professor Wilson, para a sala de aula, tá? Só para eu tenho que falar disso, eu tenho que falar disso. Então, se vocês puderem, durante a semana, ler, quem aí já foi meu aluno em outras disciplinas, como é o caso da Natália, a Natália foi minha aluna em outras disciplinas, ela deve lembrar bem, quem já foi meu aluno lembra. Eu passo material para ler durante a semana, para a gente deixar o encontro da aula só para tirar dúvidas, só para bater papo, para conversar, para deixar a aula mais dinâmica, mais interessante. Fazer exercícios na sala de aula, responder questões de prova.
Então, vamos deixar o nosso momento de ouro, que é o encontro na sala de aula, para a gente tirar as dúvidas e deixar a parte de leitura mesmo para casa, tá? Então, olha só, para casa não, para extra classe. Então, vou começar apresentando aqui o conceito de processo. Para começar apresentando o conceito de processo, eu já vou pedir para vocês fazerem uma coisinha aqui, ó. Quem tiver aí no computador, clica com o botão direito do mouse. Eu vou fazer nos 3 sistemas operacionais, tá? Eu vou fazer no Mac, no Linux e vou fazer também no Windows, tá? Então, para mostrar para vocês como é que é. Quem tiver aí usando, vou começar pelo Windows. Deixa eu destartar logo o meu Linux aqui. Vou começar aqui pelo Windows, ó. Quem tiver usando Windows, clica com o botão direito do mouse em cima do reloginho e pede gerenciador de tarefas. Ele vai abrir um aplicativo do próprio sistema operacional. Ele vai abrir um aplicativo e eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, na primeira aba chamada Processos, tá? Venha nessa primeira abinha aqui chamada Processos e dá uma olhadinha o que a gente tem aqui. Quem está usando aí o Mac, eu vou fazer a mesma coisa. Você vai entrar aqui no gerenciador de aplicações do Mac, vai clicar vai abrir o aplicativo Monitor de Atividades, tá? Ele vai abrir essa interface aqui, ó, do monitor de atividades, e aí você vai clicar aqui na primeira guia, chamada CPU, tudo bem? Vou mostrar também a mesma coisa no Linux, enquanto ele starta ali a minha máquina virtual do Linux Ubuntu. Então, olha só, aqui no Windows, quem está usando o Windows, por exemplo, dá uma olhadinha aqui do lado esquerdo, você tem, na primeira guia aqui, o processos. Professor, o que é um processo para o sistema operacional? No sistema operacional, um processo é uma atividade, é uma tarefa que ele carrega e ele entra numa fila para ser executada. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês associem é um processo no sistema operacional é uma tarefa, é uma atividade que ele está realizando. Professor, um processo pode ser um programa? Pode ser um programa. Olha o exemplo aqui, ó, o aplicativo que eu fiz, que controla as provas de vocês, tá vendo? Ó? Quando eu chego aqui, faço a consulta vou pegar aqui sistemas operacionais, dessa turma aqui, essa turma é a de quinta-feira, vou abrir aqui, ó, por exemplo, essas foram as questões que vocês fizeram na semana passada. Ó, quando eu estou rodando esse aplicativo aqui, esse programa aqui, é um software, um aplicativo que está rodando na máquina, eu vou minimizar ele aqui e ele está aqui, ó, esse é o nome dele. Nesse caso, nessa tela que eu estou aqui, eu só tenho um processo rodando, ó. Então, olha lá, ó, aparece o nome do meu aplicativo e está aqui, ó, um processo rodando. Ele tem uma PID, eu vou pedir para vocês olharem essa coluninha aqui, ó, PID, que significa Process ID, é o identificador do processo. Localizem aí, ó, no seu. Clica num processo qualquer. Um processo que é comum a todos vocês é a calculadora, ó. Abre a calculadora do seu sistema operacional, por exemplo. Você vai chegar aqui, vai digitar calculadora. Deixa eu aproveitar e mostrar no Linux também. O pessoal aí que está usando o Linux, vou logar aqui no meu Ubuntu. Aqui eu estou rodando uma máquina virtual do Linux Ubuntu 20.2 dentro do macOS High Sierra. Então, eu vou mostrar aqui que quem aí está usando o Linux, como é que vai fazer isso no Linux. Você vai abrir o gerenciador de aplicativos do Linux, ele vai trazer aqui para você todos os aplicativos, tá vendo? Que você tem. Você vai selecionar o aplicativo de monitor do sistema. É o mesmo nome, inclusive, do Mac. Quem usa aí Apple, lembra aqui, ó, ele abriu o monitor de atividades. É o mesmo nome no Linux. Então tá aqui, ó, ele abriu a minha aplicação. Vocês vão selecionar a primeira guia, chamada Processos. Aqui do lado esquerdo eu tenho os processos, ó, o nome do processo. Aqui eu tenho o usuário, na segunda coluna, o usuário que disparou esse processo. Pode ser o usuário logado na máquina, como é o meu caso aqui, no Linux Ubuntu 20.2 que eu estou utilizando, versão 2020. O usuário logado chama-se Wilson Amaral, mas tem algumas operações de root também. Root é o próprio kernel do sistema que disparou o processo. Aqui deixa eu ver, vou mostrar para vocês no Mac, olha só, aqui, ó. Essas colunas você configura todas, tá, gente? Já mostro para vocês como é que vocês configuram. Tá vendo esse processo aqui, ó? Sysdaemon, ele foi disparado pelo root, ó. O root, nesse caso, ó, é o kernel do sistema operacional. E esse outro usuário aqui, o Wilson Amaral, é o usuário administrador que está logado na máquina. Lá no Windows, agora, eu vou mostrar a mesma coisa, ó. Eu pedi para você abrir a calculadora do Windows, e aí você vai minimizar a calculadora do Windows e vai localizar o processo dela aqui, ó. Vou lá na letra C e vou localizar ó lá, ó, calculadora, tá vendo? Ó? Calculadora do Windows. Observem vocês que quando eu abrir a calculadora do Windows, se você olhar isso aí também, ó, a calculadora do Windows está aberta aqui, ele disparou 2 processos. Ele disparou um processo chamado Runtime Broker, cuja a PID, no meu caso aqui, ela é 1524, o de vocês vai estar com outro número aí. Por quê? Porque esse é um número sequencial
o identificador único de um processo dentro do sistema operacional. Então, ó, o aplicativo calculadora da Microsoft, do Windows 10, ele disparou dois processos. Ele disparou o processo da calculadora, que é a Process ID 1164. Está vendo que o status dele aqui está suspenso? Por quê? Porque a gente vai ver justamente isso na aula de hoje, porque ele está aguardando uma operação do usuário. Quando eu retomo a calculadora ali, ó, quando eu retomo, observe que agora ele saiu de status de suspenso. Olha lá que legal, ó. Quando eu minimizar, olha lá, ele volta para o status de suspenso. Que a gente vai ver esse status hoje, que é o que o professor Tannenbaum chama de blocked. Aí eu traduzi aqui, ó, bloqueado. Mas o Windows, por exemplo, chama de suspenso. E o Linux, ele chama de sleeping. Olha que legal. Ele está adormecido, ó. Quando ele está rodando o Windows, o Linux chama de running, ou seja, ele está em execução, que é esse status que o professor Tannenbaum chama aqui de executando, executing, aí eu traduzi para executando, o Linux chama de running, e a Microsoft, ela não apresenta aqui, ó, quando está rodando, tá vendo? Ela só apresenta quando está suspenso, ou no caso, como o professor Tannenbaum escreveu lá, e eu traduzi como bloqueado, que é a mesma coisa que suspenso, ou sleeping, né, como o Linux chama, ó. Já a plataforma da Apple, ela chama de stopped, ou seja, ele está parado aguardando alguma coisa. Então, é assim que eles funcionam. O Wellington comentou, agora que eu percebi a Canis House no plano de fundo. Ah, sim, eu coloquei aqui, ficou legal, né? Inclusive, eu acho que foi uma nome dessa turma que me passou. Então, amigos, esse é o conceito de processo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é não associarem um processo a um programa, tudo bem? Porque, às vezes, um programa, como foi esse exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês, ó, um programa, ele pode disparar mais de um processo. Olha lá, ó. No meu caso aqui, ó, eu tenho a calculadora do Windows que disparou o Runtime Broker. O Runtime Broker é um processo do sistema operacional da Microsoft que ela controla o programa em tempo de execução e as exceções que ocorrem. Então, nesse caso, o aplicativo da calculadora no Microsoft Windows, eu estou usando a versão 10 aqui, ó, do fabricante da Microsoft Windows. Nesse caso, ele disparou dois processos. Já o gerenciador de tarefas, olha que interessante. O gerenciador de tarefas do Windows, que é esse aplicativo que eu estou rodando aqui para mostrar para vocês a tarefa, ele só disparou um processo. Então, observem que não é correto dizer que um programa é um processo. Porque, às vezes, um programa roda mais de um processo, tudo bem? Na maioria dos casos, um programa vai gerar um processo, como aconteceu com esse aplicativo que eu estou rodando aqui, ó, que é o gerenciador de tarefas. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, ó, um programa é um processo? Às vezes sim, às vezes não. Por isso que não é correto fazer essa afirmação. Então, professor, já que não é correto, o que é um processo? Um processo é uma tarefa, ó, que o sistema operacional executa. É uma atividade que o sistema operacional executa. Ele tem um número de processo, olha aqui, ó, Process ID. Localizem essa coluna aqui, ó, no seu gerenciador de tarefas. Professor, essa coluna não está aparecendo para mim. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui na barra de títulos, ó, e vai selecionar as colunas que você quer que ele apresente. As que eu sugiro que você apresente são essas aqui, ó. O tipo do processo, o status dele, para a gente saber em que atividade o processo se encontra, a PID, que é Process ID. Eu vou aportuguesar, tá, gente? Nos Estados Unidos, se você estiver assistindo essa aula no padrão original do idioma, por exemplo, do Tannenbaum, ele vai chamar PID. Aqui eu vou aportuguesar e vou chamar de PID, tudo bem? Que significa o identificador do processo. É como se fosse o número, a chave primária de um processo. É o número único que identifica o processo. É por meio desse número aqui, ó, que o sistema operacional vai lá e faz o controle escalonador, que a gente vai ver daqui a 15 minutinhos. Depois você vai colocar o nome do processo, que é o mais importante aqui para a gente identificar o processo pelo nome. Depois, por exemplo, gosto de mostrar CPU, memória, disco e rede, que é quanto que esse processo está consumindo na minha máquina. Ó. Porque, às vezes, o seu computador está extremamente lento, aí você vem aqui, deixa eu ordenar por uso de CPU. Você vem aqui e clica ó, em uso de CPU. E aí, ó, o processo que está consumindo mais processamento da minha máquina é o próprio gerenciador de tarefas agora. Olha só. Observem que o meu aplicativo que eu fiz para controlar o sistema, as provas de vocês, ele está lá no final da linha, porque eu fiz um programa extremamente leve. Eu sou muito criterioso como desenvolvedor de software para não usar muito o recurso da máquina. Então, justamente para fazer um programa o mais leve possível. Olha lá, ele está lá no final da minha fila, ó, utilizando 0% da minha CPU. Olha que beleza. E de memória, o meu aplicativo aqui, ó, ele está rodando e está usando somente 0,2 megabytes. Esse programa que tem aí na máquina de vocês, que foi eu que fiz, essas provas,
para vocês fazerem a prova deles, se você rodar esse aplicativo e verificar, ele consome 0% de CPU e 0,1% de memória. Um bom desenvolvedor, não que eu seja mas um bom programador, um bom desenvolvedor, ele tem que conhecer profundamente sistemas operacionais. Por quê? Porque ele vai fazer os seus softwares otimizados para usar o mínimo de recursos das máquinas. Claro, porque olha só, o tanto de processo que a minha máquina está rodando aqui, ó. Então, por exemplo, o programa que está rodando, que está consumindo mais de CPU daqui da minha máquina é o próprio gerenciador de tarefas do Windows, que não é um aplicativo simples, tá, gente? Ele está utilizando aqui 5%, 6%, agora está 3,1% da minha CPU. Por quê? Porque ele está controlando todo o gerenciamento dos processos, olha só. Não é um software simples. Se você vier aqui, por exemplo, em desempenho, que é a próxima aba, ó, ele te dá gráficos detalhados de consumo da CPU, da memória, dos discos, olha só. Se você abrir isso daqui, ó, a minha máquina, eu disponibilizei 4 núcleos para essa máquina virtual do Windows, eu divido, ó. Então, por exemplo, aqui eu estou rodando Linux no Ubuntu 20.2. A minha máquina tem 12 núcleos, eu botei 4 núcleos para rodar o Linux, botei 4 núcleos para rodar o Windows e botei 4 núcleos para processar o macOS, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Então, nesse caso, no meu caso aqui, eu tenho o meu desempenho de uso de CPU, de disco, de rede e de memória. E aí, eu sugiro, de repente, que vocês façam essa configuração. Ó. Coloquem aqui, ó, cliquem com o botão direito do mouse e peçam CPU, memória, disco e rede. Porque aí, se você tiver um processo que estiver roubando muita performance da sua máquina, por exemplo, Microsoft Teams. Por que eu não gosto de dar aula no Teams? Se eu abrir o Teams aqui para vocês agora, vocês vão ver a performance da minha máquina caindo no barraco. Porque a Microsoft é uma empresa muito boa. O Bill Gates é um dos caras mais inteligentes do mundo. Eu tive a oportunidade de estar muito próximo dele. É um cara fenomenal. Só que, qual é o defeito da Microsoft? Ele não se preocupa nem um pouco com a performance da sua máquina. Então, se eu abrir o Teams aqui, vocês vão ver a minha performance indo para o saco. E aí, ó, você pode controlar isso por aqui, ó. O Wellington comentou, realmente, eu tenho um PC ruimzinho e não consigo usar o Teams junto com o PyCharm. Não, é impossível. A Microsoft ela é muito boa, volto a dizer, tá, gente? São os melhores software. Para mim, é um dos 4 principais players de desenvolvimento de software do planeta. Só que, olha o Linux, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do Linux. Ó. Se eu pegar o processo que está consumindo mais memória que o CPU, por exemplo, ó, é o próprio gerenciador. De novo, ó, o próprio gerenciador está usando 13%. Se eu abrir o Teams aqui no Linux, vocês vão ver aí 80% da minha CPU. Às vezes ele precisa fazer até paginação para rodar a memória. Então, Microsoft ela é muito boa, só que ela pensa assim, ó, a máquina do meu usuário é um avião, tô nem aí, não quero nem saber. Agora, pior do que a Microsoft é a Apple. A Apple ainda consegue piorar a situação. A Apple, ela pensa assim, ó, eu estou aqui agora com o monitor de atividades do macOS High Sierra. Quando eu abro o gerenciador dele, olha só, ó, eu tenho um processo aqui, outro que não está nem aí é o navegador da Google, tá, gente? Olha lá. Como eu estou gravando essa aula aqui pelo Chrome, ele está me roubando ali 90% de processamento de CPU. Ó. Então, o Chrome ele é bastante pesado também nesse sentido. Agora, voltando ao assunto, o pior de todos é a Apple. A Apple ela desenvolve os aplicativos pensando assim, ó, eu não estou nem um pouco preocupado com a máquina do usuário. Ele está usando um top de linha. E se porventura ele não estiver usando um top de linha, o software que eu estou fazendo vai fazer com que ele procure um, porque eles não estão preocupados. Nesse sentido, se alguém aí tiver, professor, o meu computador não é muito bom, o meu hardware não é muito bom, eu vou sugerir, então, que você utilize o Linux. Por esse motivo, alguns computadores aí do mercado que vocês encontrarem, eles já virão com Linux em vez do Windows. Por quê? Porque pensando em performance, o kernel do Linux é extremamente leve e assim, como ele não vem igual a Microsoft, qual é a diferença clássica do Linux, do Mac e da Microsoft? A Microsoft, o sistema operacional da Microsoft, ele é concebido pensando em todo tipo de usuário, até a minha vozinha lá de 95 anos, que precisa entrar lá no Facebook dela e dar like nos posts dos netinhos dela. Então, a Microsoft, ela embute dentro do sistema operacional tudo o basicão que eu preciso para fazer qualquer operação. Por esse motivo, naturalmente, o sistema operacional da Microsoft ele vai naturalmente ser um pouco mais pesado. Já o Linux, inclusive, o Marcos até comentou, ó, o Ubuntu, que é esse que eu estou utilizando aqui, ó, é 0,800. Eu paguei 0 por ele. A versão do Windows que eu estou utilizando, eu paguei $199, que eu estou utilizando o Ultimate versão 10. O do Linux eu paguei 0. E o do macOS, ele veio embutido na máquina que eu estou utilizando. Eu estou utilizando a plataforma da Mac.
Eu estou utilizando o MacBook Pro. E aí ele já vem embutido, só que o custo dele é de $499, essa versão que eu estou utilizando. Ele já vem embutido no valor da máquina. É muito caro. Esse que eu estou usando aqui, o Ubuntu, na versão 20.2, release 2020, eu paguei zero. Eu entrei no site do Ubuntu e baixei de graça. E é um sistema operacional que me atende plenamente em todas as atividades. O VROffice, por exemplo, que é um clone, o LibreOffice aqui, ó, que é um clone do Microsoft Office, por exemplo, tem exatamente todas as funcionalidades. Ele tem o Calc para operações com planilhas eletrônicas, ele tem o Writer para como se fosse o Word, ele tem um Presenter para como se fosse o PowerPoint, e completamente 0800. Se você fizer concurso público para um órgão de tecnologia do governo, por exemplo, muitas questões da sua prova que vão cair são sobre Linux. Por quê? Porque o governo utiliza software livre. O Linux aqui, por exemplo, eu paguei zero para poder utilizá-lo. Já nessa versão do macOS que eu estou utilizando aqui, eu paguei $499, e nessa versão do Windows 10 eu paguei 199. É, Professor, é caro? Eu acho que não é caro, porque o custo de um sistema operacional ele é muito grande. O sistema operacional, o Windows, por exemplo, esse que eu estou utilizando na versão 10, ele tem algo em torno de 84 milhões de linhas de código. Vocês conseguem imaginar um software com 84 milhões de linhas de código? É muito complexo, você precisa de uma equipe muito grande. Para vocês terem uma ideia, para manter o Windows na versão 10, a Microsoft tem 3.500 desenvolvedores espalhados no mundo inteiro. Então, é caro manter um sistema operacional. E a complexidade dele é nada mais nada menos que o software mais complexo que existe, é um sistema operacional. Seja ele da Mac, seja ele do Linux, seja ele Android, seja ele iOS, seja ele da plataforma da Microsoft. Então, por esse motivo, o sistema operacional é um software complexo. E aqui, na guia de processos, você tem a definição dos seus processos e as colunas, como eu mostrei para você como é que você faz. Lá no Linux, a mesma coisa, ó. Para você configurar as colunas, você clica com o botão direito do mouse no cabeçalho e seleciona as colunas. Quem aí está usando o Linux, eu vou sugerir colocar o nome do processo, qual é o usuário, porque às vezes eu quero matar um processo que não é do root do sistema operacional, que é um processo meu, eu tenho que ter certeza que é um processo meu, aí eu peço para pedir o usuário, o status do processo e quanto que ele está consumindo de memória virtual, de uso de CPU, o ID do processo e de memória. Então, esse é o que eu sugiro que vocês coloquem no caso do Windows, do Mac, do Linux. E agora eu vou mostrar no Mac, na plataforma quem está usando o Mac. De novo, você vai clicar com o botão direito do mouse na coluna de cabeçalho. A sugestão que eu faço para quem usa o Mac é botar o ID do processo, o usuário, percentual de uso da CPU e o número de threads, que é importante, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Lá na Microsoft, a mesma coisa, e aqui no Linux, a mesma coisa. Estou usando os três principais players do mercado, tá, gente? Aqui no Ocidente, os principais players do mercado são o Linux, o Mac e o Windows. Se eu estivesse dando essa aula em Singapura ou em Xangai, eu estaria apresentando outros 3 sistemas operacionais que não seriam esses. O principal sistema operacional que eu estaria mostrando para vocês seria o da Xiaomi, que é um sistema operacional muito bom, utilizado por 80% do mercado asiático. Já o Windows, Mac e Linux, ele já não tem tanta força no Oriente. Ele já tem esses 3 sistemas operacionais têm mais forças no Médio Oriente e no Ocidente. Por esse motivo, como nós estamos no Brasil, um país tropical, implantado e cravado em cima das Américas, então por esse motivo eu estou utilizando esses 3 sistemas operacionais para mostrar para vocês, tá? Então, olha só, voltando aqui no material, eu já dei para vocês a definição de sistemas operacionais, ou de processos. O que é um processo? Para que ele serve? Qual é a característica dele? Agora, eu vou entrar aqui num outro assunto bem interessante, que são os estados do processo. Então, nós temos 2 tipos clássicos de sistemas operacionais, conforme a gente viu na primeira unidade. Ou ele pode ser monotarefa, como é o caso do sistema operacional que está rodando aí no ar-condicionado na casa de vocês. Esse ar-condicionado que está aí no seu quarto, ele 99,99999% de chance de estar rodando um sistema operacional monotarefa. Professor, por que 99,99999% de chance? Porque aqui na ciência, a gente evita usar a palavra certeza. Porque uma das coisas que a ciência nos mostra é que a certeza ela não existe, né? A gente dá uma probabilidade. Então, quando eu falo para vocês a respeito do processo de criação do universo por meio do Big Bang, por mais que eu tenha todas as evidências, eu falo assim, ó, a teoria mais provável é essa. Por quê? Porque uma das coisas que a gente evita aqui na ciência é certeza absoluta. Só tem certeza absoluta quem não conhece das coisas. Aí esse pessoal tem certeza absoluta. Agora, quanto mais... Platão já tinha explicado isso para a gente 5 séculos antes de Cristo. Ele falou assim, olha, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe.
Então, e isso foi repetido em 1927 por um professor da Universidade Britânica chamado Albert Einstein. Quanto mais você sabe, mais você tem certeza que você precisa saber mais. Então, por esse motivo, eu afirmo assim, ó, 99,9999% de chance do seu sistema operacional, do seu ar-condicionado aí, na sua sala, ele está rodando um sistema operacional monotarefa. Por quê? O que é um sistema operacional monotarefa? Ele só roda uma aplicação, que é o exemplo do ar-condicionado que você tem aí. Nesse caso, quais são os estados de um processo, de um sistema monotarefa? São esses aqui, ó. Ou ele é novo, ou é um estado executando, ou ele é um estado terminado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você chegou aí no seu ar-condicionado, e aí você chegou e pediu para ligar o ar-condicionado. Você pegou o controle, ar-condicionado. Você pegou o controle do ar-condicionado aqui, ó, e clicou aqui para ligar o ar-condicionado. Então, você fez isso. Nesse momento que você pegou aqui o controle do seu ar-condicionado e ligou ele, clicou no Power On, o que ele fez? Ele subiu para a memória RAM do seu ar-condicionado, lembrando que seu ar-condicionado ele é uma máquina de computar dados. O que tipo de dados ele computa, professor? Ele transforma dados. O que é computar? É transformar. Por isso que a máquina que está na frente de vocês é chamada de um computador. Ele transforma dados. No caso do ar-condicionado, qual é o dado de entrada? É o ar que ele pega lá de fora, tem uma máquina chamada exaustor, que ele puxa o ar que está lá fora, e aí, dentro dele, aqui lá na máquina, ele tem um condensador, e essa parte que vocês estão vendo aqui do ar-condicionado é só uma casquinha. É onde está a placa-mãe dele, o processador, a memória RAM, e onde está a saída do ar frio, aqui, ó. É só uma casquinha. A máquina do ar-condicionado mesmo, de verdade, ela está lá do lado de fora, que é uma máquina semelhante a essa daqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, essa parte aqui fica do lado de fora, que é o chamado exaustor, ele captura o ar lá do lado de fora do seu apartamento, da sua casa, da sua mansão, e aqui eu tenho somente a parte que fica do lado de dentro, que só coloca o ar. Aqui tem a placa-mãe, aqui tem a memória RAM, aqui tem o processador. Então, é assim que funciona. Quando você ligou o seu ar-condicionado, ele pega o processo aqui, ó, e ele carrega o programa dele na memória. Esse programa que você está vendo aqui, ó, que controla a temperatura, que controla o timer, que controla o split, ele está rodando aqui agora. Ele foi carregado para a memória RAM e aí ele entrou em execução. Pronto, quando ele está em execução, agora ele está sendo processado pela CPU do seu ar-condicionado. A CPU do seu ar-condicionado é uma Central Process Unit, é um chip até bem parecido com o que você tem aí no seu celular, que você tem na sua Smart TV, você tem no seu laptop, e ele começa a processar esse programa agora. Aí quando você chega lá no ar-condicionado, no controle remoto e coloca 19 graus, como é esse caso aqui, ó, então o que ele faz? Esse programa é que está controlando isso. Lá dentro tem um algoritmo, por exemplo, que ele faz assim, ó, se o usuário, ele tem um botãozinho para diminuir a temperatura. Se o usuário, imagine que a temperatura mínima do seu ar-condicionado seja 19 graus, hipoteticamente. Quando você está em 19 graus e você aperta o botão para diminuir a temperatura mais ainda, ele estoura o if que está lá. Se não, se a temperatura for abaixo de 19, dá uma mensagem para o usuário. Temperatura mínima alcançada, por exemplo. É um programinha que está rodando aqui, ó. É esse programa, por exemplo, que conecta no exaustor, ó, exaustor não, termostato. Dentro do seu ar-condicionado tem essa pecinha de hardware aqui, ó. Essa pecinha de hardware, ela tem um medidor aqui, ó, chamado tubo de pitot do termostato. O que ele faz? Ele checa a temperatura do ambiente e aí ele verifica, o usuário pediu aqui 19 graus. Eu já alcancei a temperatura de 19 graus? Ainda não. Então, o que ele faz? Ele vai lá e processa para diminuir a temperatura. Então, esse programa está sendo executado aqui, ó, por essa aplicação, no seu sistema operacional monotarefa. Quando ele termina, você chega assim, finalizei. Então, você configurou o timer para ele desligar 8 horas depois. Ele chega aqui, ó, termina, desligou, tira o programa da memória e vem para o status de terminado. Então, recapitulando, quais são os status de um sistema operacional monotarefa, professor? Só para eu lembrar, são esses, ó. Ele pode ser novo, o status novo. No status novo, o programa subiu para a memória RAM. Ele pode ser em execução, nesse momento ele está sendo processado. Ele está sendo tratado dentro da CPU. E aí, quando ele finaliza, o programa foi totalmente processado e concluiu tudo que ele tinha que fazer, ele descarrega da memória RAM, e aí a máquina pode ser desligada, por exemplo. Então, esses são os processos em um sistema operacional monotarefa. Agora, vamos complicar as coisas, professor? Porque está muito fácil isso, professor Wilson. Vamos. Como é que funciona agora num sistema operacional mais robusto? Sistema operacional multitarefa, como acontece na sua Smart TV, no seu smartphone, no seu smartwatch. Eu tenho um óculos, por exemplo, que conecta na internet, mostra no visor tudo, que eu converso com ele, por exemplo, o meu óculos, o meu relógio, o laptop que eu estou utilizando para dar essa aula, ou a Smart TV, que você
tem aí na sua sala, agora a história é diferente. São sistemas multitarefas. Professor, só relembrando lá, que eu não lembro da unidade 1, o que é um sistema multitarefa? Ele tem vários processos consumindo os vários núcleos do seu processador. Se você estiver assistindo essa aula aqui agora, por um smartphone, muito provavelmente o seu smartphone é um smartphone de última geração, muito provavelmente, ele tem pelo menos 8 núcleos. Seu smartphone tem pelo menos 8 núcleos. Se for um smartphone um pouco mais antigo, como o meu aqui, eu utilizo um smartphone de 2015, usando Android, ele tem só 4 núcleos. Se for um laptop, por exemplo, ele tem pelo menos aí 4 núcleos, mas se for uma máquina mais recente. Se for uma máquina poderosa igual a que eu tenho lá no Certo, eu tenho computadores lá no Certo que tem 72 núcleos dentro de cada processador. E às vezes a máquina tem mais de um processador. Tem máquinas lá que tem 120 processadores dentro da mesma máquina. Ou seja, quando você tem sistemas operacionais multitarefa e multinúcleo e multiprocessado, a história é completamente diferente, que é o comum aqui. Quando essa aula foi gravada, nós estávamos em abril de 2021, era o dia 1º de abril de 2021. Então, nessa época, nós já tínhamos máquinas de bolso com 8 núcleos. Então, se você está assistindo essa aula aí no futuro, pode ser que você esteja rindo disso, mas é o que a gente tinha em abril, 1º de abril de 2021. Aí a história é diferente. Olha como é que funciona. Quando você dispara um processo, aí ele tem um status de novo. Professor, o novo dos sistemas operacionais multitarefas é a mesma coisa de um processo novo lá dos sistemas operacionais monotarefas? Sim, é a mesma coisa. Ele subiu para a memória RAM. Ó. Pronto, carreguei o processo na memória RAM. Quando ele cai na memória RAM, tem um intervalo aqui, ó, tá vendo? Ele foi carregado na memória RAM, aí ele cai num algoritmo de escalonamento. O que é professor? O que é o algoritmo de escalonamento? Ele está aqui agora, ó, para ser selecionado pelo sistema operacional. Ah, professor, então é o sistema operacional da minha máquina que controla quais os processos, a ordem deles, a sequência e a hierarquia? Sim, é o seu sistema operacional que controla isso. Não é o usuário do sistema, não é o professor Wilson que controla lá no Linux, por exemplo, quais os processos vão ser executados. Não é o professor Wilson que controla lá no Mac High Sierra 13, versão 2020, quais os processos que estão rodando, que estão na fila. Não é o professor Wilson que controla lá no Windows dele quais são os processos. É o sistema operacional. Aí ele cai num escalonador aqui, olha que legal. Aí, pronto, ele está no estado de pronto. Professor, o que é o estado de pronto? Ele está pronto para ser fatiado nos núcleos que eu tenho, nos sistemas operacionais que eu tenho na minha máquina. O exemplo que eu dou para vocês, o computador que eu estou utilizando aqui, ele tem 12 núcleos. Então, nesse caso aqui, eu disponibilizei 4 núcleos para esse sistema operacional aqui. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse processozinho aqui, ó. Eu estou utilizando um processo chamado VMware Fusion, que é a VM que eu estou utilizando para rodar o Linux aqui, ó. A VM que eu estou utilizando para rodar o Linux dentro do Mac é esse processo aqui, ó, VMware Fusion. Olha como ele é leve. Eu estou rodando o Linux, o Windows, dentro da mesma máquina que está rodando o Mac e ele está consumindo 7% do meu processo, ó, de uso da minha CPU. E aí o que acontece? Esse processo aqui, VMware Fusion, que é o que faz com que eu rode o Linux aqui no macOS, ele é escolhido pelo sistema operacional e aí é fatiado no processador. Pronto, agora ele está com status executando, ó. O que o Linux ele chama de running. Ó. Quem está usando o Linux aí, eu vou pedir para abrir e marcar a coluna status. Ó. Na coluna status, olha que legal, ele tem os processos running, em execução. A Microsoft, quando ele está em execução, ela limpa o status. Ó. E quando ele não está em execução, como é o caso da calculadora aqui, ó, o que ele faz? Ele coloca, vou botar aqui a calculadora, ele coloca o status de suspenso, tá vendo? Ó? Suspenso. Então, o que acontece? Ele está em running aqui, ó. No caso do macOS, ele está executing, e aí ele está aqui agora rodando. Professor, o que significa um processo estar em execução? Nesse momento, ele está usando o processador. Então, quando eu tenho aqui ó, no Linux esse processo chamado, que está com status running, ó, o Xorg, esse processo, nesse momento, ele está usando o processador. Já esse processo aqui, ó, Update Notifier, não está usando o processador. Ele está hibernado aqui, ó, num processo chamado Sleeping, que o professor Tannenbaum escreveu no capítulo 2 como blocked, e eu traduzi aqui como bloqueado. Mas, olha só, esse nome bloqueado, ele pode receber 4 nomes diferentes. O professor Tannenbaum chama de blocked, por isso eu traduzi como bloqueado. O Linux chama de sleeping, adormecido, ó. A Microsoft chama de suspended, ó, ele está suspenso. E vocês vão ver em algumas literaturas também o termo pausado. Então, ele pode estar bloqueado, pausado, sleeping, adormecido, suspenso, ou ele pode estar pausado aqui, ó. Então, o que é isso, professor? O que é o estado pausado? O estado pausado, ele vai acontecer em 2 situações. Aí eu vou pedir que vocês jamais esqueçam disso, tá? Professor,
Então, quando o sistema operacional carrega um processo, significa que ele foi para a memória RAM. Então, ele está com status novo. Beleza. Quando ele cai no escalonador e ele é selecionado para ser processado, o processo vai para o estado de executando. Significa que ele está rodando no processador. Ah, professor, e aquele caso que o senhor falou no primeiro dia de aula que não existe multitarefa de verdade, porque o processador ele é um só, então ele só faz uma coisa ao mesmo tempo. Mas se a sua máquina for multinúcleo ou multiprocessada, você tem vários processos sendo executados ao mesmo tempo. Tá? É o caso do smartphone que você tem aí no seu bolso, que ele deve ser um octa-core, ele tem 8 núcleos, então eu consigo ter 8 processos rodando concomitantemente. Tá? Nesse momento ele está em execução. Professor, o que é o estado blocked? Bloqueado ou pausado, ou no caso do Linux, ele chama de sleeping, ou no caso da Microsoft, ele chama de suspense. Que estado é esse? Ele pode ocorrer em duas situações. A primeira, o processo está aguardando uma operação que não está respondendo. Por exemplo, imagine que eu mandei um arquivo para o spool de impressão. Até o momento do spool de impressão, do servidor de impressão, receber esse PDF para imprimir e ele me dá uma resposta, isso leva um tempo, porque geralmente essa impressora está na rede. E aí eu tenho que trafegar na rede, sair dando ping nas máquinas. Nesse caso, enquanto esse processo não me responder, o meu processo que está aguardando a resposta do spool de impressão, ele fica bloqueado, ele fica suspenso, ele fica sleeping. Então, o seu sistema operacional ele é muito inteligente. O que ele faz? Quando o processo está aguardando um recurso do sistema operacional que não chegou ainda, o que ele faz? O seu sistema operacional tira esse processo de execução para não consumir CPU e coloca ele em estado de blocked, como o professor Tannenbaum escreve no seu capítulo 2 desse livro aqui. Ó, o professor Tannenbaum escreve que ele está em estado de blocked, bloqueado. Já a Microsoft ela vai chamar isso de suspenso. Já o Linux ele vai chamar isso de sleeping, adormecido. O sistema operacional ele é inteligente, ele tira isso do processamento e fica lá aguardando, bloqueado. Então, a primeira situação, ou eu estou aguardando uma resposta de um outro processo, ou eu estou aguardando a liberação de algum recurso no sistema operacional. Professor, você pode me dar um exemplo de cada um? O que seria um exemplo de um recurso que não está disponível? Imagine que o meu processo, ele grave, um processo que está gravando dados em um arquivo, por exemplo. É um processo de leitura de arquivo. Vamos supor que seja um processo de leitura de um arquivo. Se tiver um outro processo gravando dados nesse arquivo, o arquivo fica bloqueado do sistema operacional. Claro, como é que eu vou fazer leitura no arquivo que ele está tendo bits alterados dentro dele? Então, o recurso desse arquivo, o sistema operacional bloqueia. Então, esse é um exemplo. Eu tento ler um arquivo e ele não está disponível para mim, ou seja, o recurso não está disponível. Um outro exemplo, eu espeto uma pendrive na minha USB, da minha máquina, para copiar um arquivo, por exemplo. E aí, quando eu vou copiar o arquivo, ou seja, eu disparei um processo que copia um arquivo para essa pendrive. Se eu chego lá fisicamente e tiro a pendrive da USB, no meio do processo, o sistema operacional vai identificar isso e vai bloquear o recurso daquela pendrive. Então, o meu processo que estava aqui utilizando aquilo, agora ele vai receber assim, olha, recurso não disponível. Então, ele automaticamente, o sistema operacional faz o quê? Tira ele do processador, joga ele em suspense, no caso do Linux, joga ele em sleeping, no caso do Mac, bloqueia ele, tira ele do processador e ele fica lá, pausado, até que aquele recurso seja liberado novamente. Aí o que seu sistema operacional faz? Ele é muito inteligente. Ele volta para a fila de escalonador, eu não liberei processador agora, ele volta para a fila do escalonador, pega o próximo cara na hierarquia e joga para executando de novo. E vai fazendo isso, só que ele é tão veloz que ele faz milhões de vezes disso, com todos os processos da sua máquina. Por isso que a gente tem a falsa sensação de que a sua máquina está tocando um MP3, ao mesmo tempo que está ouvindo a aula do professor Wilson, ao mesmo tempo que está enviando um e-mail, ao mesmo tempo que está passando o scan disk na máquina, ao mesmo tempo que está desfragmentando um disco, ao mesmo tempo que está, por exemplo, salvando um arquivo no Word. Então, ele faz isso dividindo seus processos. Então, pense, seu sistema operacional ele não para de trabalhar o tempo todo. Ele vai no escalonador, quem é o próximo da fila? Você. Pega, coloca em executando. Se acontecer de algum recurso para esse processo não estar disponível ou a resposta para um outro processo não chegou, o que o seu sistema operacional faz? Tira ele do estado executando, coloca ele em suspenso, libera o uso do processador, vai no escalonador, pega o próximo cara da fila e coloca em executando. E o seu sistema operacional vai fazendo isso conforme a quantidade de núcleos que você tem nas diversas máquinas. Então ele vai fazendo isso o tempo todo. E aí, eu vou voltar aqui para a minha tela. E quando esse recurso, lembre que agora eu estou nessa caixinha de baixo aqui, ó, vermelha, bloqueado. Quando o recurso está liberado, ou o dispositivo é liberado, que estava bloqueado, ou um processo que eu estava aguardando volta a responder, aí o sistema operacional faz o quê? Volta ele para a fila de escalonador.
volta para o status de pronto. Quando ele voltar para o status de pronto, o que acontece no status de pronto? Ele volta para a fila do escalonador para ser selecionado de novo para ir para a execução. E aí, o que acontece? Ele voltou para o estado de pronto, ou seja, ele está disponível para o sistema operacional no escalonador. Aí o algoritmo do escalonador pega o estado esse processo, joga para um processador para trabalhar com ele. Quando o tempo dele finaliza, se ele não foi bloqueado, o tempo dele finaliza, ele volta para a fila de escalonamento. E aí, então, ele fica aqui, ó, até o momento que ele terminou tudo que ele tinha que fazer, aí ele evolui para terminado. E aí ele é liberado da memória RAM. É assim que o seu sistema operacional trata os estados dos processos que estão em execução. Não é interessante isso, meus amigos? Aí, ó, aqui foi o melhor dos mundos, tá? Aqui é o lado bonito da história. Professor, e o que pode dar de errado nisso? O que pode dar de errado nisso é o usuário chegar aqui, por exemplo, olha o que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui na calculadora do Windows, que está rodando aqui, ó, não sei se vocês lembram, ela está aberta aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para finalizar a tarefa. Isso é o pior dos mundos. Professor, o que é esse finalizar tarefa que o senhor fez? Esse finalizar tarefa, viu que a calculadora saiu dali, ó? O que é o finalizar tarefa? Você chegou aqui, ó, em um processo que estava ou na fila, ou bloqueado, ou em execução, e você simplesmente matou esse processo. Ele não é terminado. Ele finaliza da pior forma possível. É o cara que está no carro em movimento, está no Uber em movimento. Aí ele não quer esperar terminar a corrida. Ele abre a porta do Uber e salta no meio da pista, no meio do trânsito, a 80 km por hora. Quando você finaliza um processo aqui, ó, no braço, eu finalizei a calculadora porque é tranquilo, mas, por exemplo, o meu programa aqui, ó, que eu controlo as provas de vocês, esse eu não tenho coragem de chegar aqui e finalizar, porque quando você chega e finaliza a tarefa, o que acontece? Ele aborta o processo, olha lá, pum, matou tudo, ele não fecha a memória, ele não libera os registradores. Se eu estava no meio da gravação de um arquivo, ele não finaliza, ou seja, o sistema operacional fica sem saber o tamanho daquele arquivo. Então, quando você entra e mata um processo, você simplesmente chegou no cara que estava na UTI lá, deitado no respirador, ele ainda tinha chance de sobreviver. Você chegou lá e puxou a tomada do respirador mecânico dele. Então, ele simplesmente vai parar de uma vez. Então, a memória não é liberada, a memória que foi alocada não é liberada. Se o seu programa foi feito em Java, você tem até uma sorte, que é o quê? O Java é uma tecnologia que tem um mecanismo, tem uma aplicação dentro da JVM, chamada Garbage Collector, que a cada ciclo de intervalo, ele verifica se tem alguma memória que foi alocada para uma aplicação da JVM, um arquivo .class, por exemplo, que não esteja mais sendo utilizada. E o próprio Java tem a capacidade de ir lá e limpar isso. Agora, se você fez um programa em Python, em C, em Pascal, em COBOL, em BASIC, em Delphi, em PHP, em JavaScript, você vai, isso aí, ele não fecha os registradores, ele não salva os arquivos, ele não grava os logs que precisava gravar, ele não libera a memória, ele não libera os registradores. É tipo assim, eu desliguei o respirador mecânico do paciente de Covid que estava na UTI, que ficou de bobeira nas festinhas clandestinas, se deu mal, estava lá nas últimas na UTI, no respirador, desliguei a máquina do cara. Então, esse é quando você tem que finalizar uma tarefa no sistema operacional. Então, você só vai fazer isso em última instância. Professor, quando é que eu vou finalizar uma tarefa? Em duas situações. A primeira, ela não está respondendo. E aí o próprio sistema operacional vai te avisar isso. Acontece uma coisa bem legal, eu vou até voltar aqui para a minha tela, olha que interessante. Alguém de vocês já recebeu aquela mensagem assim, ó, o aplicativo tal não está respondendo? Alguém já recebeu essa mensagem assim? Já recebeu. Já recebeu, né? Mas uma dúvida, eu vejo também quando não só responde, Sim, com tela na tela, sabe? Você clica, não faz nada, às vezes até fica um pouquinho mais transparente, nem aparece a mensagem que não está executando, ele só não funciona. Exatamente. São as duas situações que você vai fazer isso, porque o que acontece? Quando ele não está respondendo, geralmente é o seguinte, ó, voltei aqui para minha tela. Imagine que o processo ele foi disparado, foi para a memória RAM, status novo. Aí ele caiu na fila de escalonamento, ó, status pronto. O seu sistema operacional selecionou ele para execução, ou seja, agora ele foi para o processador, para um dos núcleos do processador, está lá rodando. Aí o que acontece? Ele está precisando de um recurso da máquina que não estava liberado. Aí o que o sistema operacional faz? Joga ele para status de suspenso, ou pausado, ou sleeping, ou blocked. Aí o que acontece? O sistema operacional pega o outro, né, liberou o processador, então pega o outro processo, joga para execução. Faz isso com todos os outros que estavam na fila. Depois ele volta para aquele processo que estava bloqueado e verifica assim, ó, o recurso desse processo voltou à disponibilidade? Ah, ainda não. Então ele continua, pega o outro no escalonador. Aí o que acontece? O sistema operacional ele tem um limite para checar isso daqui, ó. Então, quando ele vem algumas milhões de vezes nesse processo e viu que ele ainda não liberou o recurso, ainda está bloqueado, aí o próprio sistema operacional chega para você e exibe a mensagem de que, olha,
Eu vou traduzir a mensagem que ele fala. Ele fala assim para você, ó, o processo tal não está respondendo. O que você deixa de fazer? Aguardar, finalizar o processo. Lembram disso? Essa é a tradução. Mas o que o seu sistema operacional está te dizendo lá por trás? Ele está falando assim, olha, eu já fui no escalonador milhões de vezes. Já fui milhões de vezes. Toda vez que eu estou voltando para o teu processo, ele ainda está bloqueado porque tem algum recurso que ele está esperando que não foi liberado. Ou algum processo que ele está aguardando que não está respondendo. E eu já cheguei no meu limite aqui, ó. O meu limite é esse. O que você quer fazer? Eu continuo tentando ou você quer matar esse processo? É isso que o sistema operacional está falando. Então, quais são as duas situações que um processo ele pode ficar bloqueado por muito tempo e aí o seu sistema operacional vai te reclamar isso dizendo que ele não está respondendo? Erro de lógica no programa. Professor, como assim erro de lógica? Quem aí já foi meu aluno de programação deve lembrar, quando a gente está estudando estruturas de repetição. Inclusive, se eu não me engano, essa turma aqui tem aluno meu de programação, acho que quarta-feira de Python. Que, inclusive, a gente já até começou a... tem alguém aí da minha turma de programação de Python? Só dá um oi, só para eu saber se é essa turma que tem. Tem, né? Ótimo, ótimo. O Nicolas. A gente já começou a falar sobre estruturas while? Só me confirma, sim ou não? A gente já começou a falar estruturas while? Ótimo, olha lá. Beleza, então olha só. Ontem, exatamente. Beleza, olha o que acontece. Lembra daquela estrutura while? Eu tenho assim, ó, enquanto não for uma condição verdadeira, execute uma operação. Imaginem vocês que eu tenho um erro de lógica ali dentro, que faz com que jamais aquele while vai ser falso. Ele vai ficar verdadeiro a vida inteira. É um erro de lógica. O que o seu sistema operacional vai fazer? Quando ele botar isso no processador, o processador vai executar aquele while lá até o momento. Como ele nunca vai ter fim, ele vai executar até o tempo limite do processamento. Quando estourar o tempo limite, o que o seu processador, o seu sistema operacional vai fazer? Vai jogar ele para status de pronto, vai pegar os outros, vai processar todo mundo. Quando voltar para ele de novo, ele vai continuar no while lá, perdido, ó. Aí o seu sistema operacional vai pensar assim, caramba, eu já peguei esse processo milhões de vezes, botei ele no processador e ele não termina. Peraí, tem alguma coisa errada. Aí ele vai para você, para o usuário, logado, e vai falar assim, olha, esse processo não está respondendo. O que você quer que eu faça? Quer que eu continue esperando? Eu continuo aqui a vida inteira, se você quiser. Mas eu já fui milhões de vezes, isso não é normal. Isso tem alguma coisa errada. Aí, para você matar o processo. Então, a primeira coisa, pode ter um erro no programa. O desenvolvedor do programa deu uma vacilada, deixou um erro de lógica lá, e aí tem um momento da aplicação que ele está perdido lá. E a segunda situação pode ser que ele realmente está precisando de um recurso da máquina ou de um processo que não está respondendo já há vários milhões de ciclos que não respondem. Então, o seu sistema operacional vai reclamar, vai falar assim, olha, eu já tentei milhares de vezes e aí ele não continua com o recurso bloqueado. O que você quer fazer? Vamos aguardar? É um exemplo, por exemplo, eu vou copiar um arquivo de uma pendrive, eu chego lá na pendrive e tiro ela fisicamente da máquina. Então, o seu processo vai tentar esse recurso e não vai encontrar. Até que vai chegar um momento que ele fala assim, olha, e aí, o que eu faço? Você só vai finalizar tarefa nesses dois casos, tá, gente? Por quê? Lembrando, finalizar tarefa no sistema operacional é você chegar e pular do carro sem esperar a corrida do Uber finalizar. É você chegar no cara que está com o respirador mecânico lá na UTI e desligar o respirador mecânico da tomada. Não libera memória, não libera registrador, não salva os logs de arquivo, não salva os tamanhos de arquivo, não retorna para o sistema operacional esses dados. É o pior dos mundos. Então, quanto mais processos você vai matando na máquina, isso fica lá, essa memória fica lá entupida. E imagina se você está trabalhando igual uma máquina minha que eu tenho lá no Server, que é um servidor que não pode ser desligado, porque essa memória só vai ser liberada quando você desligar essa máquina. Porque a memória RAM está ali, enquanto tiver energia elétrica, está ali alocada. Então, é isso que acontece no caso dos processos. Alguma dúvida quanto a isso, meus amigos? Está tranquilo esse assunto? Está de boa? Sim ou não? Só para eu saber. Professor, então, Pode falar. então, toda vez que a gente finalizar o processo pelo gerenciador de tarefas, ele só vai liberar a memória mesmo se a gente reiniciar o computador, né? Exatamente. Por isso que não é uma boa prática. Dependendo da aplicação e da qualidade, por exemplo, mesmo os programas que eu construo que não são feitos em linguagem Java, eu sempre libero a memória deles. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui para vocês. Ó, vou mostrar a minha tela. Olha o que acontece aqui quando professor Wilson, quando eu estou desenvolvendo um sistema qualquer, tá? Olha o que acontece, por exemplo, no meu caso. Ó. Eu vou abrir aqui o exemplo do programa que tem aí na máquina de vocês, ó, o Sysprovas. Vou abrir aqui, por exemplo, o Sysprovas. Ó. Lembram dessa aplicaçãozinha ali que vocês têm lá na máquina de vocês? Ó? Vocês lembram dele? Esse é o Sysprovas. Olha o que eu faço aqui, ó. Por exemplo, na hora que eu vou... Deixa eu localizar aqui, ó. Na hora que eu aloco qualquer coisa, olha o que eu faço. Eu chego aqui, ó, e deixa eu localizar aqui, vou pegar um código qualquer, quando eu faço a alocação, ó, eu vou chegar aqui, ó, ponto free. Olha só, o que eu
programador, o professor Wilson faz? Eu chego aqui, por exemplo, ó, vou pegar um código qualquer. Eu criei um objeto na memória. Vou até aumentar, se não estiver conseguindo ver, me fala que eu aumento a fonte, tá? Eu criei um objeto na memória aqui, ó. Declarei o objeto, criei ele, tá vendo que eu dei um create nele aqui, ó? E aí, professor, em qual linguagem o senhor fez essas provas? No Sysprova eu estou utilizando 3 linguagens diferentes, tá? Eu utilizo o Delphi para fazer a interface, eu utilizo a linguagem C para fazer a gravação dos arquivos de prova e criptografia, e eu utilizo o Python para fazer as estatísticas das notas. Então, o que acontece? Ó, aqui, eu criei um objeto, tá vendo que eu criei na memória, executei o objeto, e quando eu finalizo, olha só que legal, ó, eu dou um close nele e libero a memória dele. Eu não corro o risco de deixar o sistema operacional fazer isso. Por quê? Porque se acontecer de qualquer coisa, do usuário travar a aplicação, ou ele sem querer chutou o estabilizador, ou ele finalizou o processo lá por fora, eu programador, professor Wilson, sempre vou lá e libero a minha memória. Ó. Eu não deixo nada alocado, nada preso. Ó. E se eu pedir para localizar aqui free, ó, vocês vão ver ó, que eu faço isso sempre. Ó. Olha lá, ó. Todas as funções. Ó. Todas as funções eu faço isso. Jamais eu deixo nada em memória. Por quê? Para não correr o risco de acontecer esse tipo de coisa. Então, quando você chega aqui e mata um processo, ó, vou abrir a minha calculadora do Windows, ó, abrir a calculadora, tá lá. Quando eu chego aqui e mato por aqui, é a última instância, amigos. É você chegar lá no sistema operacional e falar assim, ó, eu estou chutando balde. Eu não quero mais esse relacionamento. Estou saindo de casa, estou indo embora. E você está indo da pior forma possível. Na hora que você está indo embora de casa, você dá um chute no cachorro, você bate a mão na bunda da empregada, e aí, ou seja, você está chutando balde. Você está fazendo da pior forma possível. Memória não está sendo liberada, o registrador não é liberado, o log não é gravado, fica tudo lá. Então, vocês só vão fazer nessas 2 situações, tá? E essas 2 situações são causadas por isso. Primeiro, ou eu tenho um processo que não está respondendo há muito tempo, o sistema operacional vai reclamar, ou eu tenho um erro de programação, o programador deu uma vacilada lá, deixou um erro de lógica, e aí eu tenho um loop eterno lá que se deu mal, se perdeu, e o seu sistema operacional, ele não sabe disso. Ele está achando que está tudo ok, ele está achando que é um processamento pesado lá que você está fazendo. Mas nada, foi perna de pau do programador, deu uma vacilada, fez um programa mal feito, e o seu sistema operacional tem que limpar a sujeira depois. Isso pode acontecer de 2 formas. Ou ele finalizou com sucesso, ou ele finalizou com algum erro, tá? Eu gosto até nesse momento de fazer uma analogia interessante, já que nós estamos em época de pandemia, quando essa aula foi gravada, nós estávamos no meio de uma pandemia do coronavírus de 2019, por isso que é chamada Covid-19. Então, vou dar um exemplo nessa área. A gente tem 2 tipos de doenças, tá? A doença ela pode ser crônica ou aguda. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Doença crônica ou aguda. A doença crônica é aquela que não tem cura, tá? O paciente vai viver com ela pro resto da vida, só tem como controlar. Professor, pode me dar exemplos de doenças crônicas? Diabetes, hipertensão, não tem cura. Ele vai continuar com ela até o resto da vida e ele vai só controlar por meio de intervenção medicamentosa. A doença aguda, não. A doença aguda, ela começa, evolui e finaliza. Ela pode finalizar de 2 formas. Ou evoluindo a óbito, ou evoluindo a sucesso. Evoluindo a sucesso, o cara saiu lá da UTI, ficou bem, foi para casa caminhando. Ou ele pode evoluir a óbito. Sinal que não deu sucesso a intervenção e o paciente evoluiu a óbito. Quando um processo, por que eu posso fazer essa analogia? Um processo, ele equivale a uma doença aguda. Ele equivale a uma doença aguda, ó. O que é a doença aguda? Ou ela finaliza por bem, ou ela finaliza por mal. Então, o processo, quando ele está no estado de executando, 2 coisas podem acontecer. Ou eu vou lá e mato esse processo, clico com o botão direito do mouse e finalizo o processo, ele vai ser terminado. Ele vai ser terminado, ele vai ser finalizado, só que ele vai finalizar com óbito, né, da pior forma possível. Ou ele pode concluir com sucesso e também ele é terminado. Só que aí ele é terminado da melhor forma possível, finalizou com sucesso. Então, é como se fosse uma doença aguda. Ela finaliza de 2 formas, ou a evolução com sucesso ou a evolução a óbito. A mesma coisa os processos em sistemas operacionais. Os processos em sistemas operacionais, eles podem terminar de 2 formas, ou por meio de erro, ou por meio de sucesso, que é o que o professor Canel... O processo sempre chega interminado, né, professor? Sempre chega interminado. O que é terminado? Eu pensei que quando abortava, ele, sei lá, não chegava no terminado, ele matava no executado. Quando interminado, é tirar ele da memória. Tipo assim, descarregar ele. Ele sai daqui, ó. Ele sai dessa fila aqui, ó, de gerenciador de tarefas, ó. Ele saiu daqui. Só que ele pode sair de 2 formas, ó. Ele pode sair por bem, ó. Eu vou abrir a calculadora. Então tá lá a calculadora, tá vendo? Ó? Então ela tá aqui em execução. Se eu chego na calculadora, venho aqui, ó, e fecho, ele terminou. Olha lá, ó. Ele saiu da lista. Status terminado. Ou o pior dos mundos. Aí a calculadora está aqui em execução e eu venho aqui, ó, e aborto ela, ó, finalizar a tarefa. Pum, ó, ela terminou também. Então, o status terminado ele pode alcançar de 2 formas. Ou a doença evoluiu a óbito, e aí eu precisei desligar os equipamentos do respirador,
mecânico, e aí o cara vai para o cemitério, ou então ele terminou e sucesso, foi para casa andando feliz da vida. Tá vendo? Ele saiu daqui da minha lista, ó. Então, quando você chega aqui, ó, e tira um processo daqui, ele saiu dessa lista. Ele foi terminado, ele foi concluído, né? Por esse motivo, por favor, amigos, não confundam pronto com terminado. Eu tenho muito aluno que acha, porque aqui na vida real, pronto e terminado é a mesma coisa, né? O trabalho está pronto? Aí alguém pode responder assim, o trabalho está terminado, ok, sucesso. Aqui na vida real, pronto e terminado é a mesma coisa. Agora, na tecnologia, não. Pronto é um estado em que ele está pronto para voltar para o processador, ele está pronto para ser utilizado pelo sistema operacional. Agora, terminado, não. Ele foi concluído, fechou. De duas formas, ele estava em execução. Observe que não tem como ele chegar em terminado vindo de outro estado que não seja execução. Ó. Ele estava em execução. Aí ele finalizou com sucesso, beleza. Doença aguda, o paciente evoluiu e foi embora para casa andando. Ou então, o processo precisou ser terminado à força, derrubado, finalizar tarefa. Tanto é que no Linux, quando você clica com o botão direito do mouse para matar o processo, ele não é finalizar, ele é terminar. Olha lá, ó, que legal. No Windows, no Linux, é terminar. Ou matar o processo. E no Mac é a mesma coisa. Ó. No Mac a gente também tem isso. Você pode chegar lá e matar o processo ou terminar. Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Qual a diferença entre um processo estar em espera e paginado? Em espera e paginado, ele está aqui, ó, bloqueado, ele está suspenso, ele está sleeping, ele está paused, ele está blocked, tá? Ele está aqui, ó. Os estados possíveis são esses aqui, ó. Segundo o professor Tannenbaum, não existem outros estados, tá? Ele pode estar em espera ou aguardando um processo responder, que ele é espera paginado, ou ele está aguardando um processo, um recurso que não está liberado, né? Mas ele está aqui, ele está preso aqui dentro. Terminado é ele sair da lista de escalonador do sistema operacional. Professor, Alguma dúvida mais? Pode falar. você falou que tem duas formas. Quando a gente vai lá e a gente mesmo escolhe tirar ele, e quando ele te dá a opção... Tá muito baixo? Não, tô ouvindo, pode falar. E quando ele te dá a opção de poder... Se você quer que continue ou se você quer que desligue. Então, tipo assim, quando ele te dá a opção e você pede para poder acabar com aquele processo, ele tira esses negócios da memória ou fica do mesmo jeito quando a gente acaba? Não, fica do mesmo jeito. A mensagem que a gente recebe do sistema operacional, esse aplicativo não está respondendo. Deseja finalizar? É o mesmo que eu clicar lá em finalizar tarefa e matar. É a mesma coisa. Só que, nesse caso, o sistema operacional que foi proativo. Ele viu que já tinha tentado várias vezes e não tinha sucesso, aí ele chegou para você e falou assim, olha, eu já tentei várias vezes, não está respondendo, vamos matar esse processo, vamos queimar ele daqui. E aí não salva, não libera a memória, não fecha os registradores. Se tiver um arquivo aberto, ele não salva. Um exemplo bom para a gente fazer, se a gente tivesse tempo, a gente poderia fazer isso. O que acontece? A gente pode fazer um programinha em Python, em C ou em Java, a gente faz assim, ó. A gente abre um arquivo nesse programinha, grava uma frase dentro do arquivo, só que não fecha o arquivo. Aí o que acontece? Coloca um loop eterno. Enquanto true, incrementa uma variável, e coloca lá um loop eterno. Aí, olha que legal, espera o sistema operacional reclamar. Tem uma hora que o sistema operacional vai falar assim, ó, não está respondendo. Aí você vai lá, ele vai falar assim, ó, deseja finalizar? E você vai lá e finaliza. Se você finalizar, vai lá e tenta ver o arquivo. O arquivo não existe, porque o processo não foi finalizado. Ou se o arquivo existia e você abriu e gravou alguma coisa dentro dele e entrou no loop eterno e derrubou o processo, a frase que você gravar dentro do arquivo ela não vai aparecer lá no sistema operacional. É muito legal esse exercício, dá para a gente fazer ele numa aula. Então, quando o sistema operacional reclama lá, olha, não está respondendo, aguardar, quando você clica em aguardar, ele zera e volta para a fila de escalonamento e vai ficar tentando tudo de novo. Até chegar um momento de novo que vai estourar o limite de novo, ele vai falar, olha, não está respondendo. O finalizar dessa mensagem do sistema operacional é exatamente matar o processo lá do gerenciador de tarefas. Alguma dúvida mais, amigos, a respeito desse assunto? Tranquilo? Então, ó, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, o que eu tenho mais aqui de assunto para a gente fechar, para fazer mais algumas questões. Ó. Então, depois disso, aqui o professor Tannenbaum dá o exemplo de cada um, né? Novo, pronto, executado, bloqueado, terminado. E aí, depois, ele fala do bloco de controle de processos. Olha só que interessante. O bloco de controle de processos é como o sistema operacional trata a execução desses processos. Eu esperei alguém fazer essa pergunta na turma, mas aqui ninguém fez essa pergunta, achei estranho. Mas, já que não fizeram essa pergunta, eu vou explicar, mesmo assim, que é o que é a troca de contexto.
Professor, como que o sistema operacional sabe? Lembra que ele falou aqui em cima, ó, que o sistema operacional ele fica trocando de executando para pronto, executando para pronto. Esse é o estado normal, tá, gente? Dificilmente ele vem para bloqueado, tá? Ele vem para bloqueado só quando um recurso não está disponível ou quando um processo não terminou de entregar o que o meu processo precisa. Então, ele fica aqui, ó, executando e pronto, executando e pronto. O que determina quando ele volta para pronto, a partir de executando? Quando finaliza o tempo de uso dele do processador. Lembre que o sistema operacional divide isso igualitariamente para todo mundo, se a plataforma for CISC, ele divide isso de forma complexa. Se a plataforma for RISC, ele divide isso de forma reduzida. Aí o que acontece? Quando ele fica aqui, ó, em executando e voltando para pronto, em executando e voltando para pronto, sinal que ele está dividindo o processador com outros processos. Eu esperei alguém fazer essa pergunta aqui, mas não fizeram, não sei porquê, mas já que não fizeram, eu vou fazer. Professor, como é que o sistema operacional, ele não estava executando uma tarefa? Estava. Ele não foi até metade da tarefa e voltou ela para pronto, para pegar um outro processo? Sim. Quando ele volta para aquela tarefa de novo, como é que ele sabe onde parou? Por que ninguém aqui fez essa pergunta nessa turma? Eu acho 59 alunos e ninguém me perguntou isso, achei estranho. Professor, como é que ele volta? Oi? É o caso dos registradores, que eles armazenam as informações no registrador, e aí o processo, quando ele sai, ele volta, as informações estão armazenadas lá. Exatamente. Ó, o Nicolas matou aí. Ó. Olha aqui. Ele faz isso com controle de processos e uma arquitetura chamada troca de contexto. Professor, o que é a troca de contexto? Existem dois tipos de multitarefa. A preemptiva, que é aquela que o próprio sistema operacional decide quem vai usar o processador, e existe a cooperativa, que é o que eu vou mostrar para vocês na aula da semana que vem, quando a gente vai fazer um programa utilizando o thread, para eu fazer multitarefa cooperativa, que o próprio programa coopera com o sistema operacional. É aquele negócio de nível de prioridade, professor? Exatamente. Exatamente. E aí, como é que é essa troca de contexto? Ela funciona da seguinte forma, ó. Eu tenho um processo A, imagine um mundo hipotético onde eu só tenha dois processos rodando na máquina, tá? Para um sistema multitarefa, isso jamais vai acontecer. Mas vamos imaginar um mundo hipotético, um mundo de sala de aula, em que eu tenha somente dois processos, tá? Eu tenho o processo A e o processo B. Aí o processo A, ele saiu do escalonador e vai para o processador. Ó, ele está executando. Quando ele finaliza o tempo dele, eu ainda não terminei o processo A, eu só pausei, porque agora eu vou fazer o processo B. Aí o que ele faz? Ele grava o contexto do processo A dentro dos registradores da máquina. Olha que interessante. Dentro do seu processador, ele tem os registradores. Ele vai lá e grava o contexto. Professor, o que é o contexto? Era a situação do processo A. Como é que estava a situação do processo A quando ele pausou para passar para outro processo? Ele vai lá e grava nos registradores. Aí o que ele faz? Ele carrega o contexto do processo B. Aí executa o processo B. Quando acaba o tempo de uso de CPU do processo B, o que ele faz? Ele salva o contexto do processo B, e aí ele vai lá no registrador e carrega de volta o contexto do processo A para dar continuidade de onde parou. Dessa forma, o sistema operacional ele não se perde ou fica começando o processo sempre do início. Ele retoma de onde ele parou. E aí, dessa forma, ele pode ir criando processos filhos ou processos netos. Então, nesse contexto aqui, a gente tem duas informações. A gente tem o contexto de software e o contexto de hardware. E isso é tão interessante que eu vou até desenhar para vocês de como é interessante e importante esse assunto. Ó. Então, eu vou mostrar aqui a minha tela para desenhar para vocês verem o quanto isso é interessante e utilizado. Funciona da seguinte forma. Ó. Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Aí eu mostro para vocês como é que é feito esse esquema de processos. Vou mostrar aqui a minha tela. Deixa eu só conectar aqui só um minutinho. Na hora de editar o vídeo, eu vou tirar essa demora, não se preocupe. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, funciona da seguinte forma. Vou rabiscar aqui. Ó, ele funciona assim. Eu tenho aqui o meu processo que está rodando, tá? Vou botar aqui, ó, o meu processo. Meu processo A, aquele processo A que eu comentei com vocês agora há pouco, meu processo A. E aí, o que acontece? Eu tenho o contexto aqui em cima, ó. Eu tenho o contexto. O contexto. Professor, o que é esse contexto? Ele tem dois tipos de contexto. O contexto ele pode ser de software.
ou ele pode ser um contexto de hardware. E aí eu vou explicar para vocês os dois tipos. Eu tenho que explicar porque eu tenho que no banco sobre isso. Ó. Então, o contexto, ele pode ser de software ou de hardware. Professor, qual é a diferença? Quando esse processo aqui, ó, ele estava sendo executado, lembra que ele chegou um outro processo B aqui, ó, para ser executado. Chegou um outro processo B. No mundo hipotético, né, gente? A gente sabe que milhões de processos rodando ali na máquina. Então, aí chegou esse processo B. Quando chegou esse processo B, o que o seu sistema operacional, ele faz? Ele vem aqui, pega o contexto de hardware do processo A e grava a situação que estava o processo A, que é o contexto de hardware. Ele grava assim, ó, em que ponto eu estava, o que foi feito já, o que eu precisei, o que eu parei, ele vem aqui e grava o contexto de hardware. Beleza, aí o que ele faz? Ele vem e executa o processo B. Aí o que ele faz? Ele carrega o contexto de hardware do processo B e dá continuidade de onde ele parou. Quando ele finaliza o processo B, o que ele faz? Ele grava de volta aqui, ó, o contexto de hardware. Por quê? Porque eu vou precisar retomar esse processo B depois, não vou? Aí ele vem aqui e carrega o processo o contexto de hardware do processo A e aí volta o processamento do processo A. Então ele fica fazendo isso, ó. Acabou o tempo de CPU do processo A. Eu gravo o contexto de hardware, aí eu vou para o processo B, carrego o contexto do hardware do processo B, que era onde eu parei, uso a CPU. Depois, terminou o tempo dessa CPU, de uso da CPU do processo B, o que eu faço? Eu gravo o contexto de hardware para saber onde eu parei, e aí eu vou para o processo A e leio o contexto de hardware do processo A para dar continuidade onde eu tinha parado. Ele fica fazendo isso até acontecer duas coisas. Ou o processo terminar com sucesso, ou ele ser abortado. Né? Ele vai fazer isso. E, professor, o que seria, então, o contexto de software? O contexto de software, o sistema operacional registra as limitações de software para uso desse processo A. Então, por exemplo, imaginem vocês que o sistema operacional tenha preparado lá 4 megabytes de memória RAM para usar o processo A. Isso ele registra aqui, ó, no contexto de software do processo A. Então, quando eu vou executar o processo A, eu venho aqui, ó, e leio o contexto de software do processo A. O que o processo A tem de recursos de software para utilizar? De limites, de buffer, de arquivo, tudo eu carrego para cá. Depois que eu finalizo o tempo de CPU do processo A, veio o contexto de hardware para eu retomar depois, aí ele vem e grava aqui os dados do contexto de software. Que aí são os limites, limitações. Eu vou até botar essa palavra pequena aqui embaixo. São as limitações associadas a software. E aqui são os registros dos contextos de hardware. Aqui ele grava isso lá nos registradores. Aqui ele está gravando nos registradores. Ó. Então ele fica fazendo essa operação. A mesma coisa quando ele vai fazer o processo B. O que ele faz? Ele vem no contexto de hardware, vê onde ele parou, tudo que tinha, o que ele já tinha feito do processo B, carrega isso para dentro do processo B, começa a usar a CPU, e aí o que ele faz? Carrega também os processos de software, que são as limitações do que eu preciso. Ah, quanto que eu tenho de uso de memória? Quanto que eu tenho de uso de buffer, de arquivo? Quanto que eu tenho de uso de acesso a IRQ Bus? Aí, depois que termina o tempo de uso da CPU do processo B, ele vem, atualiza aqui no contexto de software, atualiza o contexto de hardware onde ele parou, aí volta para o processo A e faz essa mesma coisa. Então, é dessa forma que o sistema operacional ele controla em que ponto eu parei de um processo A e de onde eu devo retomar, em que ponto eu parei de um processo B e onde eu devo retomar, que é o assunto que ele está falando justamente aqui, né, que o professor Tannenbaum fala lá na página 57. E aí, o que acontece? As duas formas de utilização do processo, eu descrevi, o professor Tannenbaum fala lá, que é o CPU bound, que ele passa a maior parte do tempo do estado em execução, ou seja, utilizando o processador. Esse tipo de processo realiza poucas operações de entrada e saída. E aí, quando ela é o contrário, ela utiliza muitas operações de entrada e saída, ou seja, de gravação e leitura de dados, aí ele é o I/O bound, que o processador ele fica a maior parte do tempo bloqueado e usa mais operações de entrada e saída. Então, seu sistema operacional, ele controla isso para você de acordo com o tipo do processo que está rodando, levando em consideração o contexto de software, onde ele tem as limitações de utilização do seu processo, e o contexto de hardware, onde ele tem gravado nos registradores o estado onde eu parei um processo para que eu possa retomá-lo quando ele for sorteado novamente no escalonador aqui dentro. Ó. Então, é assim que o sistema operacional trata essas coisas. Não é interessante isso, meus amigos? Ou vocês acham? Eu acho muito legal isso, é muito, muito louco. E aí... Oi, pode falar. Então, do jeito que você falou aí, então basicamente ele realiza um processo, o tempo do CPU acaba, ele guarda
Isso de onde ele parou, faz outro processo, Isso. aí depois ele carrega de onde o processo original parou e continua dali. É basicamente isso. Exatamente. Ele faz isso o tempo todo, ó. Quando ele termina o processo A, ele vai lá e grava o contexto, porque ele vai precisar retomar depois, né? Isso aqui ele está falando assim, ó, o que eu já fiz desse processo? Aí ele volta, carrega o contexto de hardware do processo B, para retomar de onde ele parou o processo B, aí usa a CPU. Quando estoura o tempo dele da CPU, o que ele faz? Ele grava onde ele parou, no contexto de hardware, vai para o processo A, carrega de onde ele parou o processo A, usa a CPU, terminou o tempo de CPU, grava onde ele parou, volta para o processo B, carrega de onde ele parou, usa a CPU. A mesma coisa no contexto de software. Isso ele faz concomitantemente, tá? Contexto de hardware, ele pega os dados de onde ele parou do processo para retomar. Contexto de software, ele pega as limitações do sistema operacional para aquele processo. O que ele pode usar de memória, o que ele pode usar de CPU, o que ele pode usar de bufferização, e aí, dessa forma, ele vai controlando isso. Professor, eu não sei se essa é uma pergunta que você está esperando, desculpa aí, mas Pode falar. existe um limite para quantos processos... É porque, assim, nesse exemplo aí é fácil, né? Porque só são 2 processos. Mas no computador real, que são vários e vários, existe um limite de quantos processos ele consegue arquivar? Boa pergunta, ótima pergunta. Existe um limite, sim. Mas esse limite ele é tão alto. Os sistemas operacionais modernos, da década de 90, 1990 para cá, eles utilizam a memória e o processamento para controlar isso. E uma das coisas que a gente cresceu muito nesse período também é o poder computacional e o poder da memória. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, quando os primeiros sistemas operacionais surgiram, lá na década de 1950, a gente tinha uma limitação muito séria de memória, por exemplo, e de processamento. Para vocês terem uma ideia, a imagem que vocês estão vendo é de um HD da década de 1956. Esse HD, pasmem, ele tinha 5 megabytes. Ele custou, na época, para a IBM, algo em torno de 2 milhões de dólares. 5 megabytes, 1956. E aí a gente está falando da primeira geração de processadores. Hoje em dia, com os processadores e a memória muito barata, hoje em dia você tem aí 1 terabyte e não paga mais do que 1.000 unidades monetárias por isso. É muito barato. Então, os sistemas operacionais, eles têm um limite. Mas a memória cresceu tanto e os processadores cresceram tanto que esse limite atende perfeitamente a computação sem ser computação quântica, como a gente conhece hoje. O Nicolas comentou, barato entre aspas. Se você considerar, Nicolas, que aquele HD de 5 megabytes custou 2 milhões de dólares e hoje eu tenho aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é um HD portátil que eu uso para fazer o meu backup, tá? Eu uso para fazer o meu backup. Alguém chuta quanto que tem isso daqui? Esse aqui, ó, é um HD portátil. Considerando o tamanho e o ano que a gente está hoje... Um tera? Eu vou dizer uns 10 teras. Esse aqui tem 8 terabytes. 8 terabytes. Esse aqui, ó. 8 terabytes. Sabe quanto que eu paguei nele? Quanto é que foi a facada? Esse aqui foi 599 dólares. 599 dólares. E isso que eu comprei no início do ano passado. Eu estava nos Estados Unidos há um ano, em janeiro de 2020. Eu estava nos Estados Unidos e comprei 8 terabytes. Se você considerar que aquele HD que eu mostrei para vocês da foto tem 5 megabytes e custou 2 milhões de dólares, a memória hoje ela é barata, amigos. Ela é barata. Talvez não seja barata, assim, professor, se não for um SSD, né? Principalmente. Não, SSD caiu mais ainda, para vocês terem uma ideia. Não, SSD realmente, mas só que ainda tá um preço bem considerável, se for ver aqueles da Samsung. Ou aqueles M2 também. É legal essa aula aqui, porque a gente está falando de pessoas normais como eu e vocês, né? Que aí, pagar 20 mil reais em um SSD é caro. Mas vamos pensar no Serpro, por exemplo. Vamos pensar no Prodazen. Vamos pensar nas máquinas da Google, da Amazon. Eu tenho uma máquina no Serpro, por exemplo, que tem 5.7 zettabytes de armazenamento. Uma máquina de 20 milhões de dólares. Então, assim, é caro para mim e para vocês, que somos meros mortais. Mas para empresas e governos, memória hoje não é custo, amigos. Processamento não é caro. Memória não é cara. Esqueçam. A gente está muito olhando o nosso mundinho aqui, né? Professor, um SSD de 1 tera para eu botar no meu laptop é caro, eu vou pagar 5 mil reais. Não, esqueçam, amigos. Vamos sair do nosso mundinho. Vamos pensar em sistemas de verdade, sistemas grandes. Vamos pensar em Serpro, vamos pensar em Microsoft, vamos pensar em Amazon. Sistemas de verdade. Não pensa na gente, não. Memória é lixo, é barato. Por isso, o Google, por exemplo, tem espaço para armazenamento de vídeos no YouTube por hora
é feito upload de mais de 300 mil horas de vídeo nos discos do YouTube. E pergunta se eles têm problema com isso. Não tem. Memória hoje não é problema. Não, é solução, é solução. Não é problema, nem processamento, nem memória. Vamos sair um pouquinho do nosso mundinho, assim, professor, o SSD de 5 mil reais é caro. Não, pensem em governos, pensem em empresas, pensem na Microsoft, pensem no Facebook. O Facebook, por exemplo, agora, ele tem 20 terabytes só em uma máquina para suportar 1/5 de seus usuários. E assim, ele tem outros 20 terabytes de backup esperando só se algo der problema. Não é problema. Memória hoje em dia e processamento não é. Então, a pergunta do colega é muito boa. Professor, tem limite? Existem limites. Mas como a memória ficou muito barata, o processamento ficou muito barato, e eu volto a dizer, pensem grande. É muito barato realmente. Não pensem nesse nosso HDzinho doméstico, na nossa SSD, não. Pensem em sistemas. Sistemas de verdade. Sistemas grandes. É muito barato. Então, esse limite acaba sendo desprezível para os sistemas operacionais modernos. Alguma dúvida mais? Outra pergunta? Querem responder mais uma? 1 terabyte de SSD é a mesma coisa que é o mesmo preço de 8 terabytes de HD. Então, pois é muito barato. Só por curiosidade, quanto que está? então, os dois estão entre 800 e 1.000 reais agora. Olha aí. Qual é o custo disso? De verdade, gente. Pensem na Amazon, pensem na AWS, pensem no Microsoft Azure, pensem no Facebook, pensem no Serpro, pensem na DataPrev, pensem no Prodazen, tá? É zero, não tem custo, isso não tem custo. Agora pensem na IBM em 1956, pagando 2 milhões de dólares em 5 megabytes. Hoje nós não temos que nos preocupar com o custo disso. Não vou nem muito longe não, ó. Essa pendrivezinha aqui, ó, ela tem 256 gigabytes. 256 gigabytes. Eu paguei 32 dólares. Cara, é desprezível o custo de memória hoje em dia e de processamento. É desprezível. Não pensem em usuário doméstico. Professor, fui comprar um Ryzen da AMD e custou 5 mil. Isso é caro. Cara, não é. Talvez seja caro para mim e para vocês que somos pequenos, mas pensem sistemas de verdade, sistemas grandes, coisas grandes, de verdade. 200 milhões de dólares de armazenamento hoje para o Google é metade de um dia de receita, tá? Só para vocês terem uma ideia. 200 milhões de dólares hoje de armazenamento para o Google é metade de um dia de receita. Metade de um dia. Ou seja, não existe problema com custo de processamento e de armazenamento. Alguma pergunta mais? Pode falar, Lucas. Professor, o senhor tinha dado exemplo do YouTube, né, que armazena os vídeos e tal. Essa memória fica geralmente na nuvem ou fica em algum lugar armazenado? Boa pergunta. Toda vez que vocês ouvirem a palavra nuvem, eu quero que vocês pensem nisso daqui, ó. Serpro Data Center. Toda vez que vocês ouvirem a palavra nuvem, eu quero que vocês pensem nisso daqui, ó. Esse é o data center que a gente tem aqui na 602. Isso é nuvem, tá, gente? Isso é nuvem, ó. Toda vez que vocês ouvirem a palavra nuvem, pensem nisso aqui. Vou mostrar agora o data center da Amazon, ó. Amazon Data Center, ó. Primeiro vou mostrar o prédio de fora. Building. Ó, primeiro vou mostrar o prédio de fora. Quando vocês ouvirem a palavra, nuvem é esse prédio aqui, ó. Esse aqui é o data center da AWS, da Amazon. Ele fica em Palo Alto, na Califórnia. E aí, esse daqui é a nuvem da Amazon. Agora eu vou mostrar ela por dentro, tá? Ó, ela por dentro é isso daqui, ó. Isso é nuvem, tudo bem? Isso daqui é nuvem. Ó. Quando você fala de nuvem, está armazenado, está rodando aqui dentro dessas máquinas. Então, isso daqui, ó, cada cluster desse daqui, ó, ele custa algo em torno de 20 milhões de dólares. Cada gaveta dessa daqui que vocês estão vendo, ó. E olha o tamanho que é. Ó. Pergunto para vocês, sabe quanto que isso consome da receita desses caras? Menos de 20%. Vou mostrar agora o da Microsoft, ó. Microsoft Azure Data Center. Ó, esse daqui é a nuvem da Microsoft, ó. Essa daqui é o da Microsoft, tá vendo? Vou mostrar agora ele por fora, ó. Esse prédio aqui já fica em Seattle. Seattle é a capital do estado de Washington. Ó, esse é o prédio por fora, olha aqui, ó. Isso é nuvem, tá? Quando vocês ouvirem a palavra nuvem, é isso aqui que a gente está falando. Aqui, por exemplo, é da Microsoft. O nome da nuvem da Microsoft é Azure. Azure. Essa palavrinha aqui, ó. Azure. Tudo bem? Alguma dúvida mais?
É impressionante. Perguntem, O custo de memória aproveitem. não é tão barato assim. Não é à toa que é fácil você comprar servidores de outras pessoas para usar no qualquer programa que você quer, né? Sim, sim. Eu conheci Inclusive, é porque eu pode conheço um falar. desenvolvedor indie, por exemplo, que ele por si só não tem condição de comprar assim, um computador bom, uma memória boa, mas por causa de hoje, que os gigantes, para eles, é praticamente nada, é fácil para ele chegar para eles, fazer um acordo e usar os computadores dele, pagar muito menos por isso. Sim, com toda certeza. Foi muito bom você ter falado isso, que me lembrou uma outra coisa. Eu e vocês, programadores pobres, que pra gente 10 mil reais de um SSD é caro, a gente pode contratar essas nuvens e desenvolver nelas. Você entra aí no site da AWS, da Amazon, e cria uma conta gratuitamente e usa a memória e processamento desses caras. A AWS é o Amazon Web Service. E isso é tão barato hoje em dia que o que as empresas fazem? Inclusive, entre elas mesmas, elas contratam serviços. Vocês sabiam que a Microsoft, apesar dela ter o data center dela e a nuvem dela chamada Azure, ela contrata um pedaço da AWS? Porque se eu tiver disponibilidade nos meus data centers, eu posso migrar o fluxo para a AWS, ou seja, um concorrente utilizando a infraestrutura de outro concorrente. Vocês sabiam que a Amazon roda o sistema dela na AWS, mas ela tem contrato com o Oracle Exadata e usa processamento da Oracle? Claro, se eu tiver problema de tráfego aqui, qualquer coisa de link de conexão na AWS, eu posso desviar aqui para o meu contrato que eu tenho no meu concorrente. Vocês sabiam que o Oracle Exadata utiliza contratos de cloud computing da Google Cloud? Ou seja, todos eles contratam pedaços de nuvem dos seus próprios concorrentes. Por quê? Porque é loucura botar todos os meus ovos numa mesma cesta. Então, se eu tiver um problema num data center de link de conexão da Microsoft, os sistemas da Microsoft não param por completo. Eu posso desviar o fluxo para usar nos meus concorrentes, por exemplo, que são contratos que eu pago para usar todo mês. O Serpro, por exemplo, embora a gente tenha um data center top, caríssimo, aqui nós temos 3 no Brasil. Um aqui do lado de cá, na 602 Norte, ele é espelhado no Rio e em São Paulo. Além disso, o Serpro ainda tem contrato com a Azure, da Microsoft, e tem contrato com a Amazon, a AWS. Se eu tiver problema aqui, eu desvio os fluxos para esses caras, e aí o mundo não para totalmente. Então, toda vez que vocês ouvirem de nuvem, pensem nesses prédios grandes com essas máquinas grandes. Isso é nuvem, tudo bem? A diferença é que ele tem backups em outros lugares geograficamente distribuídos, e aí a gente pensa assim, o que é nuvem? Nuvem é isso, são esses prédios com esses data centers que vocês conhecem. Alguma dúvida mais?